Oi, gente, boa noite. Eu sou a Giovana, eu sou o Thiago, nós somos do grupo 13, da matéria de Introdução à Engenharia Mecatrônica. E aí, no trabalho de hoje, a gente precisa entrevistar um grupo de extensão, pesquisa, qualquer, qualquer um, para perguntar sobre o grupo e o pessoal da mecatrônica pode ajudar, como esse grupo, como essa atividade ajuda o pessoal da mecatrônica. E é isso. Então, para começar, eu queria que vocês se apresentassem, só falassem o nome, o ano de ingresso na UNB e qual é a graduação de vocês e qualquer outro detalhe que vocês queiram já para apresentação. Vou começar. Eu me chamo Maria Cláudia. Eu ingressei em Engenharia Mecatrônica no segundo semestre de 2017. E estou na Unibal desde 2021. Sou o André, eu entrei no mesmo semestre que a Maria, segundo de 2017, e eu estou na Unibol desde 2019. Sou da mecatrônica também. Só um complementozinho que eu acho interessante. Na Winball, aí tem como é que funciona a estrutura em si sei lá, tem alguma hierarquia, alguma coisa assim? Tem algum cargo? E se sim, qual cargo vocês pertencem? Atualmente eu sou a líder. Em termos de hierarquia organizacional, eu meio que estou no topo. Aí abaixo do líder tem os gerentes técnicos, tanto que o Rodrigo é um deles. E depois tem os responsáveis pelos projetos em cada um dentro dessas gerências. O Dornelas é o responsável por um dos projetos. Na verdade, vários projetos de eletrônica e firmware. Queria que vocês falassem mais sobre, eu acho que a parte mais óbvia, assim, é falar onde geralmente se encaixa a mecatrônica na Uniball, assim. Quais são as partes onde são mais, assim, o que que se faz, em qual áreas isso é aplicado, esse tipo de coisa. Eu acho que, tomando o nome do curso propriamente dito, que é Controle e Automação, eu acho que a Unibol prega bastante dessa parte. A automação, que a gente vê várias formas de automatizar o processo, né? A gente faz um time que joga futebol, e ele tem que ser completamente autônomo. Então, além do hardware, né, além da gente não poder mexer ali fisicamente no robô, a gente também não mexe em nada do computador. Então, ele faz tudo sozinho. Tem a estratégia rodando, tem que estar tudo funcionando bem fechadinho, sem intervenção humana nenhuma. Então, a gente faz toda essa parte de automatizar todo esse processo. E implementando coisas assim de automação mesmo, máquina de estado, rede de Petri e a programação em si. Eu acho que o controle, eu acho que é a parte mais, não mais importante, assim, mas mais visível da mecatrônica que a gente usa no sistema em si, que é o estudo da área de controle em mecatrônica. Então, a gente faz um controle embarcado, né? A gente faz um controle a nível de hardware, a gente pega sensores e mede e atua. A gente faz o controle também alto nível, de software, controle de trajetória, tudo mais teórico, assim. Então, eu acho que a mecatrônica se encaixa bem aí, também porque junta todos os campos da mecatrônica, né? A mecânica, a gente tem que ter uma mecânica muito boa, tem que ter o robô todo puxadinho, e a, a parte da eletrônica, a gente tem que montar a placa inteira, tem que programar o firmware, e parte da programação, que eu acho que é onde pega mais, a gente pega todas as áreas. E agora eu queria saber um pouquinho mais sobre as atividades anteriores que vocês já tiveram, não só vocês, mas a, o bom como um todo. Quais foram as experiências? É, quais foram, tipo, as experiências que mais marcaram tanto vocês quanto, é, enfim, a equipe como um todo? Eu acho que, tipo, o que mais marcou foi, com certeza, foi, tipo, a pandemia, porque
todas as equipes, na verdade, passaram por uma certa crise, né, em questão da participação de membros, assim, e do engajamento também nas atividades. E aí, com a N-Ball não foi diferente, foi uma das crises que a equipe passou. A gente teve uma baixa no número de membros muito grande, a equipe já não era tão grande na época, e aí com a pandemia ficou menor ainda. E aí os membros que estavam na equipe, eles não conseguiram repassar o conhecimento adquirido durante os anos anteriores. Conseguiram passar, mas tipo, como eles estavam mais focados no trabalho, mais focados na vida pessoal deles, enfim, aconteceu, né? E aí a gente teve que ir atrás desse conhecimento que acabou se perdendo, porque realmente foi complicado. E aí demorou bastante tempo assim para a equipe conseguir se reerguer, para voltar a essa maturidade, tipo, de ter membros mais experientes que conseguem orientar membros mais inexperientes. E aí foi todo um processo assim de tipo, porque pelo menos eu e o Dornelas, que a gente está aqui, a gente chegou bem nessa fase dessa crise da equipe, e assim, a gente tava meio que desespero, porque parecia que a equipe ia acabar, sabe? E não era o que a gente queria continuar. E aí a gente chegou muito, tipo, imaturos em termos de conhecimento técnico, porque a gente estava na metade do curso. Então, foi uma série de aprendizados, foi tipo, a gente indo atrás de informação e aprendendo coisas tudo ao mesmo tempo, e não entendendo o que a gente estava fazendo. E aí agora eu olho assim pra gente, a gente tá orientando os novos membros, assim, então, isso foi um marco muito grande, porque, tipo, eu consigo ver a transformação, assim, na gente, assim, sabe? É muito, muito massa. A galera mais nova chegando em mim, perguntando coisa, aí depois vão lá e perguntam por Dornelas, e aí depois chega, a Maria Dornelas falou isso, eu fico tipo, eles foram atrás do Dornelas. Então, tipo, foi um marco, foi desesperador durante na experiência, foi tipo correria total, a gente achou que tava só sozinhos, abandonados, mas tipo, agora tá sendo muito gratificante, sabe? Então foi marcante e vai ficar para sempre comigo isso. Mas é isso. Eu queria puxar um pouco esse período que vocês falaram que foi, né, conturbado ali da pandemia e todo reerguendo assim a equipe como um todo. Queria saber sobre quais apoios vocês tiveram, tanto de alunos quanto de professores, assim, tem apoio de muitos professores? Como é que vocês fazem essa troca de conhecimento mesmo com o corpo docente da UNB? Ou também se tiver se tem ex-alunos que ainda engajam no projeto, como é que como é que vocês se relacionam com essas trocas de conhecimento em si? Então, nessa época que a gente estava voltando, né, para o presencial, porque a gente não parou de competir, a gente estava competindo de forma remota, e aí a gente teve que voltar para o presencial com o robô físico. Aí nessa época, os ex-integrantes ajudavam a gente, e ex-integrantes, eles eram ex-alunos, tanto de mecatrônica quanto de computação, que era o integrante, o ex-membro que mais ajudou a gente nesse período aí. E aí a gente consultava eles, porque eles que elaboraram a ideia do projeto novo do robô, que a gente está usando ele atualmente. Então a gente buscava muito com eles o que eles tinham planejado, o que eles queriam fazer, ideias para a gente tentar implementar. Aí a gente fazia o que era possível, né, do que a gente conseguia, mas cara e coragem mesmo. Aí atualmente, como a equipe agora está mais madura, aí a gente está buscando mais apoio do corpo, eu não sei se esse é o termo certo, a gente está buscando mais apoio dos professores mesmo, nessa parte de conhecimento técnico, nessa parte técnica. Então a gente vai muito no Lara, aí lá no Lara a gente tem o professor Giovanni, que é de robótica, ele disponibilizou a bancada de eletrônica lá do laboratório para a gente usar, a gente está usando. A gente procurou professores do SIC também, a Carla Coic, o Lavar também ajuda bastante a gente. E aí eles estão orientando projetos de PIBITs atualmente, nesse edital de agora que vai sair, tem uma galera que vai ser orientada por eles. Se não me engano, o Marota também vai orientar. Quem mais? O pessoal da elétrica também, a gente buscou apoio, e aí a gente está falando com o professor Robson, se não me engano, o nome dele é Robson.
E aí ele é de redes, aí a gente vai ter esse apoio na parte dos nossos sistemas de comunicação, né? Nossa comunicação, que é uma parte wireless ali. E aí na mecânica a gente também tem uma professora lá que tá orientando um PIBIT. Então, tipo assim, agora que a equipe tá madura, a gente conseguiu chegar nos professores e falar, pode orientar a gente, por favor? Mas antes eram só os ex-alunos mesmo, mas agora tá mudando, assim. Faltando só um professor, eu acho que o Jones, teve um ex-membro e ele fez o TCC dele, né, sobre estratégia da Uniball, né, no IA. Acho que foi o Jones que disponibilizou uma máquina, né, para poder treinar essa rede. Então, teve esse apoio também desse professor do Jones, que ajudou a gente com a máquina para treinar. E outra coisa que a gente acabou não falando nesse momento da pandemia foi uma questão, eu não sei se vai entrar em outro tópico isso, mas uma questão de que a gente conseguiu, a nossa melhor colocação até hoje, a gente conseguiu durante a pandemia, por conta das questões mecânicas, do robô físico em si. E a alimentação financeira sempre foi um problema para a gente, então a gente nunca teve muito dinheiro. Então, durante muito tempo, assim, a gente quase desde que a equipe existe, a gente estava sempre usando os mesmos motores, porque usar outros motores seria muito caro. Tem que ter muito robô e motor, normalmente, pelo tamanho, ele é muito caro. Então, os motores eram caros, eram ruins, só que não dava para mudar porque não tinha dinheiro. Então, tinha que fazer um projeto muito complicado em cima disso, e sempre foi uma limitação muito grande, apesar de ter uma estratégia boa, uma visão excelente, um controle bem robusto, assim, a mecânica era horrível. Por conta dessa, a gente tinha que usar uma bateria bem maior, tinha que usar um motor maior, tinha que fazer uma transmissão. Aí, quando chegou na pandemia, tirou o robô físico, fez sua estratégia, aí a gente conseguiu, foi terceiro lugar, não foi na primeira, quarto lugar. Aí teve esse ponto alto aí, que a gente se beneficiou de não usar o robô físico. Mas, bom, a gente superou isso, a gente mudou o robô, fez uma versão mais barata, conseguiu, tipo, superar essa crise aí de ter que usar mais uma bateria, mais um motor durante muito tempo. Então, para uma pergunta que, né, eu já tinha antecipado, vocês poderiam mostrar algum projeto ou algum, pode ser, né, o vídeo aí que eu lembro de você ter comentado, ou inclusive se puder mostrar o robozinho ali, talvez como é que ele funciona ali, a rodinha e tudo mais. Eu vou mostrar o vídeo primeiro, que aí vocês vão ter uma noção. Aí aqui no caso a gente está vendo da câmera, a câmera fica mais ou menos uns 1,80 m, 2 metros acima do campo, e essa é a visão que a câmera tem do campo. Aí, no caso, a gente posiciona manualmente os robôs, a gente aperta um start no computador e ele começa. E aí, no caso, a gente dá para ver que tem um goleiro que fica mais perto do gol, o zagueiro tenta ficar mais perto ali da área aliada, e aí o atacante fica ali, como a bola está do lado aliado, né? O atacante meio que está defendendo também. Aqui dá para ver melhor o nosso atacante, mas na área... Ah, não gostei. Mas assim, dá para ver as ações que cada um dos robôs tem. Aí um parece mais com o atacante, outro parece mais com o zagueiro, e outro parece mais com o goleiro, né? Na câmera dos Dornelas é o nosso suporte da câmera que a gente usa para testar. Isso. Aqui fica o campo que a gente tem, aqui fica o suporte da câmera, então a gente coloca a câmera aqui em cima, deixa o computador ali do lado normalmente e coloca os robôs aqui. Aí a gente consegue testar o jogo assim. Eu peguei aqui o robô, da parte de cima, né, aí do vídeo vocês veem só uma coisa assim. A gente tem o robô que por cima ele é assim e tem esse padrão aqui de cores e de formas que a gente usa para localizar, né? Só que aí dentro do robô ele tem que fazer as coisas. Então a gente começa aqui pelos motores, a gente coloca o motor dentro da carcaça. Então a gente tem que ter uma carcaça resistente para ele não quebrar durante a partida.
mas ela também não pode ser muito pesada, por exemplo, para não atrapalhar. E ela tem que ser bem modular, assim, a gente tem que ser capaz, por exemplo, de trocar muito rápido uma bateria durante o jogo, porque a bateria acaba, tem que ser capaz de trocar um motor desse durante um tempo, então é tudo bem pensado nessa forma. Aí, ok, tem os motores aqui, o que leva aos motores também, aliás, os motores levam a espera da bateria, a gente usa uma bateria LiPo, de 7 volts, chega a 8 volts, e a gente encaixa ela aqui dentro, coloca ela aqui para ela poder acionar o setor. E em cima vem a nossa placa eletrônica. Eu acho que é a parte mais eletrônica, assim, que acho que leva mais tempo, assim, para a gente fazer dentro do robô. Então a gente tem uma placa que foi modelada por nós mesmos. Então a gente modela ela em software e pede ela. A gente pediu ela na internet, né? Ela já vem soldada. Então a gente tem todos os componentes aqui, né? Tem regulador de tensão, capacitores, resistores. Aqui essa placa aqui ela está mais modular, então a gente só encaixa os outros componentes. Mas a gente está trabalhando agora numa placa que ela vai ser inteira para a gente conseguir só encaixar a placa e jogar. Então aí é que a gente tem, por exemplo, o IMU, né? Que a gente usa para poder medir aceleração angular, essas coisas, para poder fazer o controle do movimento do robô. A gente tem o driver, né, a ponte H, então a gente coloca aqui para poder acionar os motores. E tem um microcontrolador, que essa é a parte que a gente programa o firmware, né, do software embarcado. Então todo o programa do robô ele está aqui. E aqui, como a gente usa o ESP, tem a antena aqui do Wi-Fi. Então, a gente faz a comunicação atualmente via Wi-Fi. A gente conecta um desses no computador e ele manda as informações para o robô usando o Wi-Fi, um protocolo próprio da Expressive. E aí a gente projeta isso tudo, né? Coloca aqui na placa, encaixa aqui em cima da bateria. Então, aí encaixa ele aqui dentro. Aí tem que fazer as coisas bem modulares. Então, ele tem vários conectores aqui. Tem que encaixar a bateria aqui. Tem que encaixar um switch, né? Para a gente poder ligar e desligar o robô. Aqui os conectores do motor. E por cima disso, aí fecha aqui. Por cima disso tudo vem a camiseta para poder identificar o robô. Então, o projeto de hardware é esse todo. E eu queria saber quando é que vai ser aberto o processo seletivo? Falar mais sobre o processo seletivo, vai ter mais esse ano, vai ter, como é que vai ser? Então, esse ano a gente não vai abrir mais processos seletivos. A gente abriu um no começo desse semestre. Aconteceu a greve, né? Então faz um tempinho já. Mas não tem previsão de abrir para esse semestre, para esse ano. Mas ano que vem, 2025, primeiro semestre de 2025, a gente vai abrir. Só para finalizar então, se ninguém tiver alguma pergunta, eu queria que vocês falassem onde é que vocês ficam, geralmente, tipo, a infraestrutura mesmo de vocês, ou o local, assim, porque os alunos vão ver isso aqui e talvez se eles tiverem alguma curiosidade, eles podem, né, ir pessoalmente também perguntar para vocês e tudo mais. A gente fica nossa sala fica no prédio do LEG da FT, então fica do lado daquele bloco G, se não me engano. E aí você vai entrar pela portaria e vai ver o espaço de inovação à direita, se você entrar pela portaria aqui. Aí você vai entrar no espaço de inovação, vai ver um corredor, e aí nossa sala fica lá no final do corredor à direita. A gente divide a sala com a Unbeatables e com a Blue atualmente. E aí, se quiserem ir lá visitar, ver como é que é, ver o campo pessoalmente, ver a nossa infraestrutura pessoalmente, é só ir lá, ver se tem gente e falar, quero dar uma olhada e tal. E aí a gente explica, o que a gente quer fazer é ficar falando do projeto, entendeu? Então, se quiser ir lá para ouvir, a gente fica falando e vai falando, sem parar. Porque a gente é muito empolgado. E é isso, fica o convite aí para vocês visitarem também.